Bom dia, irmãos, graça e paz. Amados, o maior erro da igreja na história da teologia contemporânea foi emprestar os óculos do humanismo para ler a Bíblia. Quando eu digo que a igreja emprestou os óculos do humanismo para ler a Bíblia, significa que ela passou a ler a Bíblia a partir de uma premissa que engana e compromete toda a ótica do agir de Deus na história. E essa, por sua vez, se chama soberania de Deus. Eu quero meditar com você hoje sobre o seguinte tema: confie nos decretos eternos do Deus vivo. As Escrituras nos ensinam que o Deus é absolutamente soberano, como o Deus Todo-Poderoso. Ele governa o mundo, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Altíssimo. E Davi registra e reconhece isso no primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, verso 11, quando ele diz: Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos. Eu quero trazer nessa meditação aspectos da soberania de Deus baseado nas três histórias mais conhecidas da Bíblia. A primeira está na história da rainha Esther. Ocorreu mais ou menos entre os anos 470 e 486 a.C. Acredita-se que foi escrito por Esdras. A história ocorreu em Suzã, uma das três capitais do Império Persa que se estendia da Índia à Etiópia, compreendendo também algumas ilhas do Mediterrâneo. E quem era Esther? Ela era uma mulher judia que foi escolhida pelo rei persa Assuero para ser sua rainha, depois de destituir a rainha Vasti. E o que ela fez de importante? Esther usou a influência que tinha como rainha para impedir o extermínio do seu povo. Ela descobriu que havia sido emitido um decreto oficial que especificava um dia em que todos os judeus que viviam no Império Persa seriam mortos. Esse plano perverso foi ideia de Amã, que servia como primeiro-ministro. Com a ajuda de Mordecai, seu primo mais velho, Esther revelou o plano ao seu marido, o rei Assuero. Esther e Mordecai, mesmo correndo risco de vida. Daí o rei permitiu que ela emitisse um outro decreto autorizando os judeus a se defender. Os judeus derrotaram seus inimigos com sucesso. Amã foi enforcado em sua própria armadilha. Os inimigos de Deus mal sabiam que aquela humilde e bela jovem era um instrumento de Deus para levar o nome do Deus vivo às 127 províncias do Império Persa. Essa festa da vitória é celebrada até hoje em Israel e é chamada Festa do Purim. Outra história bíblica muito conhecida sobre a soberania de Deus é a história de Daniel na cova dos leões. Começa quando o rei Dario nomeou 120 pessoas responsáveis para administrar as 120 províncias do seu império. E ele colocou 3 supervisores sobre eles, e um dos quais era Daniel. Daniel se destacou tanto como supervisor que Dario planejava colocá-lo à frente de todo o governo. Diante disso, os administradores e outros 2 supervisores procuraram algum motivo para acusar Daniel em sua conduta, mas nada conseguiram. Eles resolveram entre si, dizendo: nunca vamos encontrar uma acusação contra Daniel, a menos que seja algo relacionado contra a lei do seu Deus. Então os administradores e supervisores falaram com o rei Dario, dizendo: ó grande rei, todos nós achamos que você deveria emitir um decreto ordenando que todo homem que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem além de ti, nos próximos 30 dias, seja atirado na cova dos leões. O rei assinou o decreto com o seu selo real. De acordo com a lei dos medos e persas, tudo que fosse selado com o selo real não podia ser jamais alterado. Ao ficar sabendo desse acontecimento, Daniel foi para sua casa e entrou no seu quarto, abriu as janelas e orou ajoelhado ao seu Deus, como costumava fazer. Os administradores espionaram Daniel e, ao o avistarem fazendo assim, foram logo relatar ao rei. Quando o rei ficou sabendo dessas coisas, ficou muito triste e decidiu consigo mesmo que iria tentar salvar Daniel até o final do dia. Mas os homens insistiam com ele alegando: lembra que a lei que foi selada com o selo real não pode ser quebrada ou mudada? O rei não conseguiu livrar Daniel e mandou que seus guardas o prendessem e o jogassem na cova dos leões. Mas disse que o seu Deus, a quem você continuamente serve, o livre. Disse o rei com muito pesar. A cova foi
tapada com uma pedra, e o rei o selou com o seu anel. Tendo voltado ao palácio, não conseguiu comer e nem dormir. No dia seguinte, levantou ao nascer do sol e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando, chamou com angústia Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Respondeu Daniel: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. O rei ficou extremamente feliz ao ouvir a voz do Daniel, ordenou que ele fosse retirado e ordenou também que aqueles que acusaram Daniel fossem atirados aos leões com suas mulheres e filhos. E antes deles chegarem ao fundo da cova, os leões os despedaçaram. Então o rei Dario escreveu a todo o império: da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do reino dos homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e quem permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará para sempre. Mas eu quero ainda trazer mais uma história clássica, irmãos, para a nossa memória. Sadraque, Mesaque, Abdenego. Nabucodonosor, rei da Babilônia, chamou muita gente importante para honrarem esta imagem que ele erigiu. E disse a todo o povo: quando ouvirem o som das buzinas, das harpas e dos outros instrumentos, deverão curvar-se e adorar esta imagem de ouro. Quem não se curvar e adorar será jogado logo numa fornalha ardente. Quando Nabucodonosor soube que Sadraque, Mesaque e Abdenego não se encurvaram, ficou zangado, mandou trazê-los, deu-lhes outra chance para se curvar, mas os jovens confiavam em Jeová. Nosso Deus a quem servimos, disseram eles, pode nos salvar, mas mesmo que não nos salve, não vamos nos curvar diante da sua imagem. Ouvindo isso, Nabucodonosor ficou ainda mais zangado. Havia ali uma fornalha e ele mandou: aqueça a fornalha 7 vezes mais. Depois mandou que os mais fortes de seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdenego e o jogassem na fornalha. Ela estava tão quente que matou os homens fortes com as chamas. Mas o que aconteceu com os 3 jovens jogados nela? O rei olhou para dentro da fornalha e ficou com medo e disse: não amarramos esses 3 homens e os jogamos na fornalha ardente? Sim, fizemos isso, responderam os seus servos. Mas eu vejo 4 homens andando no fogo, disse ele. Não estão amarrados e o fogo não os queima? E o 4º homem se parece um deus. O rei chegou mais perto da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque, Abdenego, saiam, vocês, servo do Deus Altíssimo. E quando saíram, todos puderam ver que não estavam feridos. Então disse o rei: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque, Abdenego. Ele enviou seu anjo e os salvou, porque não se curvaram, nem adoraram outro Deus, mas só o seu Deus. Amados, quando o inimigo cria, implanta ou aperfeiçoa planos de domínio, controle ou destruição ao povo de Deus, mal ele sabia que mais uma vez o Senhor o deixaria ir aonde somente o seu braço o permitisse, até onde ele só seria um instrumento de Deus. O governo mundial, a internet, é permissão para criar o instrumento para chegar a toda face da terra. Assim como na sua soberba, o Império Romano achou que suas estradas eram para que todos os caminhos os levassem a Roma, na realidade, todos os caminhos serviram para levar o evangelho ao mundo de então. Hoje a internet se tornou instrumento para mostrar ao mundo o grande e mais uma vez vergonhoso e fracassado plano e a sujeirada de Satanás, expondo as mentiras e manipulações. Isso é que o diabo não contava, por não reconhecer a soberania de Deus. É isso que a teologia humanista abriu mão em não considerar, que a soberania de Deus está acima de tudo e de todos. Em todas as histórias em que eu os relembrei, resultou em vitória para o povo de Deus, arrependimento para os líderes daquelas nações, reconhecimento de quem é soberano sobre os céus e a terra, quem é que manda, quem é que livra, quem é que salva. Amados, se imperadores como Assuero, Dario e Nabucodonosor professaram a soberania de Deus,
quem são esses pobres mortais que hoje governam? Lembremos, amados, se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Esse povo acha que vai nos levar à forca, à cova ou à fornalha? Nada mais são do que instrumentos inconscientes do Deus vivo e soberano. Lembremos da oração de Oséias: vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, e ao 3º dia nos levará, e viveremos diante dele. A Ele seja a glória e a honra eternamente. Amém. Fraternalmente em Cristo, Pastoria